Pessoal, estamos aqui para mais uma gravação do Pod LT Política. Hoje, no nosso segundo episódio, estamos recebendo o vereador de São Francisco, ele Wagner Passarini. Cizico, posso chamá-lo assim, né? É um prazer ter você aqui comigo hoje. Léo, primeiro eu que agradeço, né, o convite. É um privilégio aqui ser o segundo a ser convidado aqui por você. O Helder foi o primeiro, um menino do bem. Sempre falo para ele que ele tem o coração maior que o corpo. Então, só agradecer a você, a São Francisco, a oportunidade também de representá-los também. E seguimos tranquilo, fortes e cada vez mais focados. Pessoal, você que está nos acompanhando essa entrevista aí no YouTube, peço para você curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas possam estar vendo, tá bom? Só para me explicar para as pessoas como funciona o nosso quadro da Pod LT Política. Eu vou fazer algumas perguntas relacionadas à política, outras não, e ele tem a opção de respondê-las ou não respondê-las, tá bom, gente? Vou começar já aqui fazendo a primeira pergunta. Sabemos que em um município onde tem maiores números de habitantes, é muito difícil os munícipes, a população, falar com os vereadores. Até chegar ao vereador que ele almeja, passa por assessores e muitas outras pessoas, e às vezes não fala com o vereador. Em uma cidade como São Francisco, que tem aproximadamente 3 mil habitantes, como é para você atender às demandas da população? Como é essa relação, o clima com você, entre o munícipe? Você acha que isso é bom? Ô, Léo, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, São Francisco possui 2.817 habitantes, né? De acordo com o censo de 2020. Eu sempre disse que eu gosto bastante assim da proximidade, desse embate das pessoas com o vereador. Elas automaticamente nos trazem confiança, uma vez que elas têm essa liberdade, quando você os dá liberdade também, para que o munícipe tenha esse contato com o vereador. Eu particularmente, Léo, eu tenho uma lista de transmissão. Quando tem algum projeto polêmico, eu envio nessa lista de transmissão e sempre pergunto, olha, se fosse para você votar, o que você faria? O que você votaria? Para eu ter uma base, né? Uma base, um meio de pensamento do que a população pensa também. Não adianta só o vereador querer também tirar por base o que ele acha, porque a gente foi eleito por eles, então nada mais justo que eles também opinarem. É o meu modo de fazer com que eles saibam também o que está sendo votado e o que foi votado. Então, de acordo com isso, a gente tira uma conclusão e aí faz jus a isso. Mas assim, voltando à sua pergunta, eu visito muita casa, né? Eu nunca deixei de visitar. Desde a época que eu concorri a vereador, eu sempre tive esse desejo de fazer proximidade com a população. Então, assim, a gente pensa de um jeito diferente, né? Existem alguns vereadores que têm essa tendência a deixar de visitar a população, ser mais morosos. Eu não, eu nunca tive isso. Eu sempre prezei pelo não comodismo, eu não gosto disso. A população até não me deixa relaxar. Eu gosto quando me mandam mensagens, quando me mandam cobrando as coisas, pedindo, olha, preciso de fazer tal coisa, eu gosto. Eu sempre olho o WhatsApp, inclusive nas sessões, você já acompanhou várias vezes, assim, eu sempre cito lá na tribuna que fulano de tal falou para mim via WhatsApp durante a sessão, então eu assisto. Eu assisto a sessão e vejo o WhatsApp sempre, porque a população está sempre ligada com relação à Câmara também em si. Cizico, a próxima pergunta. Ser e estar. Você está na política ou estou vereador? Isso é uma pergunta assim, bem complicada e bem difícil de falar, né? Léo, isso daí várias vezes as pessoas perguntam também pra gente também. Você é ou você está? Eu estou. Assim como vereador, assim como prefeito, vice, esses cargos de confiança do prefeito, conselheiro tutelar também, que é um cargo de concorrência, né?
Então, a gente está na política. Eu estou vereador. O dia de amanhã a gente não sabe, né? As próximas políticas, se a gente vai ter essa oportunidade de perseguir, de continuar, né, na política. Mas assim, nada mais justo, né? Tem que ser seletivo, tem que estar sempre rodando, as pessoas têm que ter conhecimento, né? Sempre prezei pelo não comodismo, como eu disse na outra pergunta, né? Então assim, cada um tem o seu tempo de participação. Qual é a sua relação com seus colegas de legislativo? Léo, a nossa Câmara, a gente sempre cita que a gente é bem próximo, né? A gente tem reuniões anteriormente à sessão, a gente sempre discute alguns temas. É claro que tem aqueles temas que são mais polêmicos, são 9 cabeças pensando, são 9 cabeças, né, diferentes, mas assim, o mais importante de tudo é que todo mundo se respeita. Então assim, quando um dá uma opinião, o outro pega e dá um passo atrás e começa a pensar se aquilo é aquilo mesmo. Então, assim, a gente sempre se respeita, sempre teve esse respeito entre os vereadores, e isso é o mais importante, né? Quem é a pessoa mais inteligente que você conhece ou conheceu pessoalmente e por quê? Bicho. Ai, meu Deus do céu. Se for falar de inteligência, eu conheci muita gente inteligente, muita gente. E até seria injusto eu não citar todos aqui. Eu vou por lembrança, assim. O Arthur Filho, que é o filho do saudoso seu Arthur, né, que foi nosso médico, entre aspas, nas décadas de 60, 70, 80 e 90. Não me lembro assim quando que ele faleceu, mas o Arthurzinho, né? O José Antônio de Carvalho, meu mentor, lá de Jales, da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. Luiz Mendes, que foi um dos precursores de quando eu iniciei também em política. O meu coach, que hoje é falecido, né? Que era o Marco Silvério. João Garavello, Dr. João Garavello, filho do saudoso seu Caravelo também, que cuidava do jardim, que foi funcionário público municipal. Djalma Miani, né? Um cara fantástico. Professor Esquina, não tem nem palavras para falar do professor Esquina, né? O nosso maior ícone para mim de São Francisco, um cara do coração sensacional, um cara do bem, um cara inteligentíssimo que sempre prezou pelo bom andamento. O Vicentinho de Jales, que foi contador também muito tempo, que é um dos caras que eu converso sempre quando eu preciso tenho alguma dúvida de portal de transparência. O Coca, que foi funcionário também da Câmara Municipal de Jales também, 36 anos de Câmara Municipal. Nossa, tem um monte de gente. Anderson Scandelay, promotor de justiça de Jales. Então, assim, não dá nem para falar aqui, senão eu vou até amanhã falando dessas pessoas aí. Qual foi a maior decisão de, em 2020, você ter decidido que você concorreria às eleições, como até então candidato? Em relação da votação, você já tinha uma noção de quantos votos você tiraria ou foi assim, pego de surpresa? Léo, eu brinco até com as pessoas que eu mais converso, que eu tenho mais proximidade, que eu ingressei na política através de uma frase do meu pai. Meu pai falava assim: olha, se você quiser fazer bem feito, faça você. E eu sempre peguei isso daí para mim, né? Porque não adianta nada eu ficar do lado de fora reclamando se eu não estou dentro para tentar, né, consertar um negócio que eu acho que está errado. Quando eu iniciei, quando eu pensei em ser candidato a vereador, me indicaram um cara chamado Marco Silvério, foi esse que até disse na pergunta anterior, que ele até faleceu de Covid. Ele era coach, né, no caso. E eu lembro muito bem das palavras que ele me disse. Ele falou assim: Eli, qual a expectativa de votos que você tem que ter para se eleger? Eu falei: 100. Ele falou: essa é a base de votos que você acha que você estaria dentro de uma candidatura? Sim, 100.
quantas horas você tem? Eu falei assim, olha, eu saio do banco às 17 e eu chego em São Francisco umas 17h20, 17h15. Ele falou, olha, 17h30 você já tem que estar tomado banho. Você vai pedir permissão para as pessoas que você for visitar. Você tem que visitar pelo menos 4 casas por dia. E você não pode ultrapassar o horário das 19h30, que é o horário de janta, né? Que ele sempre prezava isso daí, ó. Janta é sagrado, a família tem que estar reunida para essa ceia, assim, né? No caso. Então, assim, esses pontos ele sempre frisou para mim e eu sempre peguei para mim isso daí. Mas, assim, o maior cara incentivador foi o meu pai mesmo que me disse. Além do meu tio, né, que foi candidato não, foi vereador por 2 mandatos, presidente de Câmara. Meu primo, posterior a isso, Michel, que foi candidato. E aí, depois eu vi que era a minha hora, eu me especializei para entrar, né? Eu sempre falo isso também. Eu não fui baloeiro, não pulei de paraquedas ali no meio ali. Eu quis saber como é que era primeiro. É claro que a gente nunca sabe, né, por inteiro o negócio, mas assim, eu procurei me atentar a vários pontos, assim, entender do sistema para não passar feio, né? E eu acho que a população está aceitando até bem. Eu ouço muita coisa boa. No geral, qual é a sua opinião sobre política? Você gosta da política? Você vive de política? Léo, eu também falo bastante sobre isso. Eu falo que quando a gente entra na política e descobre como ela é, a gente, às vezes, não é toda vez, tá? Se enoja. Muita coisa suja. O poder, ela te dá muita coisa e às vezes a pessoa sobe na cabeça, né, da pessoa e ela às vezes abusa do negócio, né? Mas assim, muitas outras vezes, a maioria das vezes, eu sempre digo, eu me apaixonei pela política por isso. É que tem mais coisas boas do que ruins. Então assim, a política ela é apaixonante, tanto é que eu vivo intensamente, né? Quando tem a sessão de 15 em 15 dias, eu não concordo, tá? Eu acho que deveria ser toda semana a sessão. Não sei se é porque eu gosto muito, mas eu acho que 15 em 15 dias é muito distancioso o tempo entre um e outro. Só que, assim, quando tem a sessão na quinta, na segunda-feira eu já venho me preparando, eu já monto tudo o que eu vou falar, estudo os temas, né? Faço pesquisa, enfim, eu vivo aquilo intensamente. Tanto é que eu vou abaixar um pouco aquela nostalgia, aquele clima só no domingo, né? Posterior à sessão quinta-feira eu não durmo, na sexta eu não durmo. Vou conseguir dormir no sábado para domingo tá bem tranquilo. Diariamente, a política tem lhe ajudado em relação de resolver ou ajudar nos problemas dos munícipes? Olha, Léo, o cargo de vereador, ele em si, ele tem as suas regalias, né? Infelizmente no Brasil a gente vive um mundo diferente, onde a pessoa ela te abre a porta quando você é algo. Infelizmente, eu não estou falando assim que vereador é muita coisa, tá? Eu não estou dizendo isso, não estou querendo sobressair a ninguém, longe de mim fazer isso. Mas assim, infelizmente, tá? Eu falo com tristeza. Às vezes uma vaga de emprego que você indica uma pessoa, você não consegue indicar um parente teu se você não tiver um status, um cargo assim acima. Eu usei o cargo de vereador para o bem, eu sempre falo isso também, que eu usei para o bem. Eu criei um grupo de empregos que hoje tem nesse grupo de empregos 480 pessoas. Mas assim, só de lá saíram mais de 182 vagas diretas de emprego com carteira assinada, enfim. Eu ajudei muita gente, não só de São Francisco, né? Esse é o intuito, ajudar um bem comum total, né? Tem pessoas que a gente conhece, tem pessoas que não conhecem, mas a gente não pensa nisso, tá? Não pensa em pessoas.
Mas eu uso para o bem, tá? Eu uso o cargo de vereador para o bem. Quais os seus planos para o futuro? Já tem algum? Pretende seguir no meio político? Já pensa em algo ou está muito cedo para tratar desse assunto? Ô, Léo, eu não gosto de falar disso, tá? Eu vou falar, mas eu não gosto de falar disso. Eu sempre penso que eu vivo intensamente o dia de hoje, né? O dia de amanhã, a gente pensa amanhã. É claro que quando você está num cargo de vereador, a população ela sabe, né? Se você dá conta do negócio, se você faz jus àquela função que lhe foi dada, né? Porque a população que lhe dá o prazer de ser vereador ou não. E ela também ela analisa você durante os 4 anos, né? E posterior à nova eleição, ela vai te analisar de novo e vai falar, olha, colocar na balança, será que foi promissor? Será que teve algo bom para que ele esteja lá novamente ou não? Então, assim, eu vou deixar para a população, tá? Se caso ela quiser que o Cizico Passarini, o vereador Cizico Passarini continue, ou que ele dê um passo a mais, ou retroaja um passo, fica todo a critério da população. Eu estou aqui para servir, não para ser servido, tá? Pessoal, lembrando a todos vocês que estão assistindo essa nossa entrevista no YouTube, para você curtir, comentar, compartilhar e se inscreva também no nosso canal, isso é muito importante. E também vocês podem estar comentando aí sugestões de quem vocês querem nos próximos episódios. Quais vereadores, prefeitos, vice-prefeitos da nossa região vocês querem que a gente traz para poder bater um papo. Esse é o nosso segundo episódio, o primeiro foi feito com o Helder Mansueli, o terceiro também já tem uma pessoa que está praticamente acertada para a gente estar fazendo essa gravação, e eu preciso do apoio de vocês, que é nos ajudando, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Você também pode seguir as nossas redes sociais, que é no Facebook, Pode LT Política, e também no Instagram, Pode LT Política. Nós também estamos no TikTok, Pode LT Política, e também no Kawaii, Pode LT Política. Todos os locais, só você colocar Pode LT Política que você encontra a gente lá, tá bom? E vamos para a próxima pergunta. Em 2 anos e 4 meses, você tem alguma conquista de emenda que você para e pensa, isso vai ajudar muito a população? Léo, São Francisco ganhou muita emenda, né? E assim, quando o vereador ele se autovaloriza, ele para mim, ele não tem a credibilidade necessária para isso, tá? Muito se disse durante essa campanha para presidente, deputado, senador, né, que a política municipalizou, né? O PSDB, que era o nosso governo de estado através do João Dória e posteriormente o Rodrigo Garcia, eles ajudaram muito os municípios, né? Choveu de emenda nos municípios, né? Todo mundo ganhou. E isso daí é mera observância, né? Indicação, você faz a indicação, faz o pedido do ofício e para o seu mais concubinado, né? O deputado que você tem mais proximidade. Eu parecia arroz de festa, eu ia em falava que tinha um deputado lá em Marinópolis, lá em Palmeira do Oeste, eu estava dentro, lá em Paranapuã eu estava dentro. Eu sempre fui assim. E às vezes eu até exagerava, ligava bastante para a Claudete, falei, Claudete, digita aí um ofício aí que eu vou pedir tanto de emenda aí para tal deputado aí. Ela, nessa correria, eu até agradeço a Claudete, tá? Se caso estiver assistindo aí. E a gente tem que ser grato às pessoas que fazem bem pra gente, né? Essa menina inteligente, o Zé Renato que teve que sair, passou num concurso melhor, enfim. O Ginaldo, a nossa Câmara está bem servida. Nosso jurídico, Rodrigo, Dr. Rodrigo, fantástico, um cara inteligentíssimo. Então, assim, mas voltando ao assunto, as emendas, elas, direta ou indiretamente, elas são convenientes ao município, né? E não importa quem tenha pedido, se veio para tal lugar ou se foi encaminhado para outro lugar, basta ter vindo. A gente sempre brinca lá que o São Francisco tem que ganhar. Não importa de que jeito seja, né? Eu sempre disse assim, que
a maior conquista de um município é a casa popular, né? Porque a população que não tem casa, que paga aluguel, ela sofre muito. E a casa popular, ela é um bem necessário, né? Além do emprego também, né? Eu pego como exemplo as outras cidades aí. Dirce-Reis, não desmerecendo Dirce-Reis, está longe de mim desmerecer alguma cidade. Eu gosto muito de Dirce-Reis, tenho muitos amigos lá, inclusive vereadores, né? Fabinho, filho do Reinaldo. E Dirce-Reis zerou o emprego lá, o frango rico, né? Não tem ninguém desempregado na cidade, olha que coisa linda. Então assim, são coisas que são prioridades para mim, que é a moradia e o emprego. Em 5 minutos, você pode me explicar algo que seja complicado, mas que você conheça bem? Léo, complicado, tudo é complicado, né? E é difícil até falar do que é complicado. Mas assim, eu vou tentar desembaraçar um pouquinho o meu maior pensamento, que é em São Francisco. O emprego, a criação de empregos no município, né? Eu sempre falo de conversas de rua, né? Hoje até de manhã eu estava falando com o Rodrigo, o Robson, motorista da ambulância, e eu disse a eles, eu falei assim, olha, eu queria muito que tivesse empresas no município, empresas grandes, que trouxessem essas empresas para cá, disponibilizassem terreno para eles, né? Isentassem imposto do município, para que eles construíssem aquilo, as suas empresas, né? Disponibilizassem empregos. Essa criação de empregos, os munícipes não iriam precisar ir para Jales, né? Você diminuiria a quantidade de ônibus que iria para Jales, ou seja, menos combustível que gastaria, menos contratação de aluguel, locação, sei lá, e você investiria no município. E a população que trabalha no município, ela gasta aqui. É muito difícil ela ir a outra cidade para gastar em outra cidade. Por exemplo, o Jales, né? A gente tem um comércio que precisa disso. Então, assim, todo mundo ganha. Empresa ganha, população ganha com empregos, comércio ganha com o gasto do benefício, do salário dele aqui no município. Então, todo mundo ganha, tá? Cizico, essas foram as perguntas que eu tive a você. Foram feitas 10 perguntas. Esperamos que a população de São Francisco e toda a região, todo mundo que está acompanhando esse vídeo, que goste, que possa nos ajudar na divulgação, compartilhando e comentando, curtindo também. E agora, suas palavras finais. Ô Léo, eu não tenho nem como não agradecer a você, toda a prestatividade que você tem comigo, né? Sessões, a gente conversa muito. Agradecer também ao Michel Barbosa, não posso deixar de agradecer o Michel Barbosa, que, assim, se tornou um irmão meu de casa, né? Você de casa, Michel de casa. Agradecer a população toda, de um modo geral, até os que criticam, porque a crítica, quando ela vem construtiva, ela ajuda a gente a crescer, né? Agradecer às pessoas que nos trazem boas coisas, né? A família, os amigos mais próximos. Agradecer aos mentores, né? Que sempre estão puxando a nossa orelha e não pode se deixar de agradecer. Agradecer a vida, né? Deus, como Ele é maravilhoso comigo, né? Me deu emprego, saúde, uma família linda. Enfim, queria agradecer a toda a população de um modo geral, tá? Por ter me dado essa oportunidade de ser vereador do município que eu nasci, que eu cresci e que eu tanto amo. É isso aí, pessoal. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva nas nossas redes sociais, que vai estar aqui na descrição, para vocês poderem acompanhar mais o nosso trabalho. E até uma próxima. Tchau!